Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Dando início ao nosso capítulo 7 do Clube do Livro, aqui em Terapia do Esquema, livro Métodos Criativos. E eu quero te convidar, antes de começar, para você poder se inscrever aqui no canal e fazer parte do grupo lá do Telegram e me seguir também lá no Instagram, Carol Cota Psi. Todos os links estão logo aqui embaixo, tá bom? E a gente está dando prosseguimento aqui ao capítulo 7 do livro Métodos Criativos, como eu falei logo no início, e hoje a gente vai trabalhar com memórias traumáticas e transtorno de estresse pós-traumático complexo. Eu vou explicar um pouquinho o que os autores trazem neste capítulo. São dois autores, o Christoph William e a Katrina. Então vamos ver o que eles vão trazer aqui. E fica aqui comigo até o final, tá bom, gente? Introduzindo o que é o transtorno do estresse pós-traumático, entendido como um resultado de experiências traumáticas que são frequentemente prolongadas, repetidas e com início na infância. Aqui, especificamente, o que eles estão chamando desse transtorno de estresse pós-traumático complexo vão ser aquelas experiências associadas a traumas de natureza interpessoal, como abuso ou tortura na infância. Eles não estão trabalhando aqui com aquele foco em traumas mais singulares, né, mais pontuais, ou relacionados a acidentes de indústria ou de guerra. O foco aqui é essa natureza interpessoal aí de um abuso ou de uma tortura, seja um abuso de qualquer tipo, na infância. Esse que é o foco do tratamento que eles vão trazer aqui. Algo que eles colocam é que o padrão ouro de tratamento que a gente tem hoje é a TCC padrão, e EMDR, que é uma terapia de EMDR, Eye, né, de olho, Movement, Desensitization and Processing. Nossa, meu inglês está ruim, mas é uma terapia, né, que tem a ver com o movimento dos olhos. Eu não conheço muito bem, mas pelo que eu já ouvi falar é isso. Não trabalho com ela. E a TCC padrão, e eu entrei hoje também no site da APA, eles colocam como uma teoria de processamento cognitivo, como padrão ouro, que é o que tem na APA hoje, como a evidência mais forte que eu encontrei, porque esse capítulo ele foi escrito em 2020, então pode ser que tenha acontecido alguma atualização no site, tá certo? Eu quis trazer isso só para poder complementar aqui os nossos estudos, porque eu fiquei curiosa pensando sobre isso, né, qual que seria esse tratamento padrão ouro, e eles colocam, então, a TCC padrão e a TCC e o EMDR, e eu fui pesquisar um pouquinho, eles falam dessa terapia aí de processamento cognitivo, e ela é também citada mais ao final do capítulo. E aí, como a proposta é falar sobre a reescrita de imagens, eles retomam esse conceito, né, a importância do quanto ela tem sido proposta aí como uma técnica efetiva no tratamento de traumas infantis ou mais complexos, na apresentação pós-traumática. A reescrita de imagens envolve a reescrita de experiências que foram aversivas do paciente na infância, para poder promover aí a experiência emocional corretiva do atendimento das necessidades emocionais. O que eles encontraram foi apenas um estudo que demonstrou a intervenção com esquemas, né, da terapia do esquema, e com uma melhora na redução dos sintomas quando comparado à TCC tradicional. Eles vão basear, então, esse capítulo em um ensaio clínico randomizado que comparou a intervenção da reescrita de imagens com o EMDR, para poder avaliar qual seria a intervenção, então, mais eficaz para trabalhar essas memórias traumáticas da infância. Aqui, então, eles compararam esses dois tipos, né, de terapia em pessoas com experiências traumáticas na infância, e ambos os tratamentos foram conduzidos sem uma estabilização do quadro previamente. Teria que ser crianças que, com até 16 anos, elas já tinham tido um diagnóstico de TEPT. Foram 12 sessões, 2 vezes por semana, durante o período de 6 a 8 semanas,
A maioria dos participantes tinha comorbidade com depressão e ansiedade, e os protocolos que eles utilizaram de intervenção foi o do Shapiro e do Arntz e Wertmann, que a gente viu no capítulo 6, esse protocolo aqui da reescrita de imagens, que eles utilizaram nesse ensaio clínico aqui. Então, quais são as implicações clínicas? É que o modelo da terapia do esquema fornece uma explicação racional que facilita a adesão ao tratamento e os pacientes se sentem mais compreendidos pelo terapeuta. Então, a proposta que eles trazem aqui é trabalhar em um primeiro momento do tratamento com essas experiências traumáticas infantis com um mapa do trauma, que vai funcionar aí como uma conceituação de caso do paciente e depois trabalhar a reescrita de imagem. Eles trazem, então, um exemplo de caso, que foi uma das pacientes que teve a intervenção, foi submetida à intervenção com a reescrita de imagens. A paciente, ela tem 54 anos, é a Jane, tem um histórico de abuso infantil, tem uma variação do humor, né, que varia de um humor muito deprimido a uma raiva extrema. Relato dela de que se sentia distante dos outros e com dificuldade de confiar nas pessoas, era hipervigilante a ameaças e dificuldades para dormir. Já havia sofrido com esses sintomas, mas houve uma piora há 18 meses, quando ela foi deixada pelo marido, porque ele teve um caso. Ela tinha também crenças muito negativas sobre si mesma. Com relação ao histórico dela, ela foi para um orfanato com 4 anos, onde ela sofreu um abuso emocional, psicológico e físico diariamente de forma contínua até os 15 anos. Casada durante 36 anos com um filho de 34 anos, e o filho, ele inclusive, nesse exemplo que eles trazem, a culpava pela traição do pai, dizer que ela era culpada por ter sido traída pelo pai. E aí, como é que eles sugerem trabalhar, então? Qual foi a intervenção que eles fizeram nesse estudo e que eles trazem como uma sugestão de intervenção também com a reescrita de imagens? Antes, eles trazem aqui, né, que os modelos de processamento de informações do trauma, eles têm algumas características em comum. Então, existem vários modelos que vão trabalhar com o trauma, e o que eles têm em comum aqui, e que vai ser resgatado para a reescrita de imagens na terapia do esquema, são esses 3 componentes. Primeiro, a informação sobre o evento em si, sobre o estímulo, a informação que está associada ao afeto, que é a resposta emocional, sensações fisiológicas e o comportamento, e as informações sobre o significado. Bom, na terapia do esquema, esse componente aqui do significado é aquele que está principalmente associado ao esquema desadaptativo. Então, são esses 3 componentes que vão precisar ser acessados para cada memória e que vão ser a base do mapa do trauma. E olha que legal, eles trazem, então, esse mapa, esse é um mapa que eles fazem, você vai escreve à mão esse círculo, e deste lado aqui, ó, tem o evento, do lado esquerdo, do lado direito, significado, e embaixo aqui, o afeto. E eles vão separar, então, por eventos. Cada evento vai ter um significado e vai ter um conjunto ali de respostas fisiológicas e emocionais e comportamentais. O primeiro aqui, não necessariamente nessa ordem, mas só para vocês, para a gente ir passando aqui. O primeiro, então, apanhar dos pais era um evento, né? Então, o que eles orientam aqui é que vai sentar com o paciente junto com ele, do lado dele, vocês juntos vão fazer esse mapa. Então, a gente vai passar por cada evento, a gente vai ver qual foi o significado e qual foi o afeto, né? Enquanto você vai fazendo essa avaliação, levantamento de informações, vocês vão preenchendo, porque este primeiro momento é a conceituação do caso e é trabalhar, é a preparação antes, apenas no aspecto racional, aqui a gente fica apenas na cognição, que é inclusive uma forma de você já ir trabalhando essa sensibilidade antes de você ir para um exercício de imagens.
Então, o evento apanhar dos pais, o significado para essa paciente era de que ela era inútil, né, desprezível, vai aparecer que eu variei um pouco na tradução, né, lembrando novamente, para quem não assistiu nenhum outro vídeo, esse é o primeiro, essa é uma tradução que eu faço livre, pode ser que vocês vejam alguma divergência de traduções, porque é um livro que ainda não foi traduzido para o português, então eu fiz por conta própria, para a gente ter um entendimento básico aqui, né, do que seria. Então, pode vir como sou inútil, desprezível, né? A gente escuta muito no consultório, quando o paciente tem um esquema de defectividade muito forte, alguns chegam a dizer, eu sou uma merda, eu sou um lixo. Então, essa sensação, esse significado, tá? Acompanhado aí do afeto, medo, tristeza e raiva. Isso aqui faz parte, então, de um episódio de abuso físico junto com um outro aqui, ó, em que a paciente esquecia de fazer uma tarefa, isso tinha um significado para ela de que ela não era importante, ela sentia medo e vergonha, né? Provavelmente ela apanhava aqui por conta disso, tá? Provavelmente aqui ela apanhava dos pais porque ela esquecia de fazer a tarefa. Então, o significado que ficava ali para ela é o quê? Que eu sou inútil, eu não sou importante, né? E aí, aqui está mostrando para a gente quais são as necessidades que não foram atendidas. Então, ela não teve uma compreensão, né, aqui, né, dessa falha dela, não teve um entendimento do que aconteceu. E nessa outra situação aqui neste evento, ó, sem presentes no aniversário, ela entendia não sou importante, de novo, ficava se sentindo triste e com solidão. Então, ela não tinha uma validação emocional, ela não tinha alguém que se importasse com ela, que foram necessidades emocionais que não foram atendidas, e isso já vai sinalizando para a gente o que eu vou precisar reparar lá no exercício de imagem, quando eu for fazer o exercício de imagem, o que eu tenho que reparar. Bom, e aqui ele trouxe outras duas situações, né, em que ocorreu o abuso sexual. Então, no primeiro momento, ela está na cama, com a luz pela fresta da porta, ouvindo os passos. O significado para ela ali é que ela é desprezível, sentia vergonha, desgosto, aperto no peito, e logo em seguida, quando né, neste evento ser puxada da cama, o mesmo significado e emoções aí de desgosto, medo, vergonha e raiva. Então, esse mapa, ele serve para quê? Ele serve, então, para primeiro você ter essa explicação cognitiva, você separar em caixinhas mesmo o que é o evento, o que é o significado, o que é a emoção. E explicar também, né, vai fazer parte da psicoeducação, como que ocorre uma associação dessa sensação de algo que antecede o trauma depois que ele acontece. Então, isso tudo aqui, percebe assim, ó, que ao esquecer de fazer a tarefa, ela já tinha pensado que ela não era importante, e depois ela recebe uma punição para isso. Então, essa sensação e o significado que ela dá para essa sensação é que faz com que o trauma ele vá se consolidando e que vá confirmando a crença e o esquema. Então, vai ficando uma coisa associada na outra, né? Que é isso daqui, ó. A segunda característica, então, compartilhada do modelo de processamento de informação do trauma é que as memórias do trauma, elas são associativas. Então, uma coisa vai associando a outra e são ligadas a outras experiências na rede de memória. Então, essa experiência que antecedeu o abuso dela, né, que ela foi puxada da cama, a gente não vai até a cena especificamente, eu já tenho uma sensação, eu já tenho um significado aqui que antecede e vai ligando as emoções aos eventos posteriores. E é isso que acontece, né? Toda vez que eu tenho um outro evento com a mesma emoção e que eu dou o mesmo significado, isso vai reforçando. Isso vai reforçando, por isso que a gente tem que voltar para reprocessar aquela primeira imagem, a imagem mais antiga. Então, durante o processo do mapeamento do trauma de um paciente,
são ilustradas essas ligações entre as experiências traumáticas, porque elas ou envolvem eventos semelhantes, ou estados de sentimentos semelhantes, ou significados semelhantes. Então, a gente vai fazendo essa relação aqui, olha, tá vendo que o fato de esquecer de fazer uma tarefa já tinha esse significado de eu não sou importante? Como é que vinha o medo e a vergonha? E aí depois vinha uma punição por conta disso? Isso tudo faz o paciente, inclusive, ficar mais distante, conseguir afastar da experiência, sair dali de dentro e conseguir ver de fora aquilo que está acontecendo antes de você trabalhar a experiência propriamente dita, tá? Então, depois de fazer conexões entre o conteúdo das memórias de trauma, em seguida é feita aí as ligações entre os sintomas do paciente, os sintomas que ele está trazendo neste momento, e as suas experiências de trauma. Então, as experiências negativas acumuladas pelo paciente são o fundamento etiológico do esquema. E, em teoria, assumimos que os sintomas da pessoa, eles resultam de uma interação entre o seu estilo de enfrentamento e o seu esquema. Então, aqui a gente faz uma psicoeducação também do modelo da terapia do esquema, como que os esquemas são formados, como que a gente tem influência do temperamento e como que os nossos estilos de enfrentamento também compõem aí o meu modo de funcionar e como que eu vou reagir diante de uma situação em que eu tenho essa ativação emocional por lembrar do evento que foi traumático. Bom, algumas perguntas que podem facilitar esse processo incluem: então, como as suas experiências afetaram a maneira como você pensa sobre si mesmo? Então, aquilo que aconteceu, né, como que isso afetou você? Quando você está conversando, né, sobre aquele trauma. É como você pensa agora? Tem uma influência pelo que aconteceu com você no passado? Isso é para a gente fazer essa correlação da atualidade com o passado, para ver o significado. Como essas experiências moldaram a maneira como você vive a sua vida agora? E aí eles trazem que essas perguntas, elas também são utilizadas na terapia de processamento cognitivo, que a gente viu aqui no início da aula, que é uma terapia que faz, né, essa mudança de interpretação. Eu vou mudar a forma de enxergar o evento, vou dar um significado diferente, tá? E aí o que eles trazem é que o mapa de trauma é algo que eles já utilizam na prática clínica deles, fora do ensaio clínico, e acredita-se então que o desenho dessas experiências que estão associadas umas às outras, ajuda então a preparar o indivíduo para a mudança do esquema. Então, a criação de um mapa do trauma, ele fornece esse reconhecimento visual das experiências do trauma de um paciente e como essas experiências tiveram um impacto sobre eles. O mapa também pode, né, também parece ajudar os pacientes a desenvolver essa distância das suas experiências. Isso faz com que facilite a compreensão das origens do seu esquema. Além disso, fazendo um mapa que explicitamente mostre as conexões entre diferentes eventos, ele prepara o paciente para o processamento do trauma, pois as informações são mais facilmente acessíveis. Então, no exemplo de caso aqui que a gente passou rapidinho, só voltando então, que a paciente ela tinha esse histórico de abuso infantil, ela estava oscilando entre humor deprimido, raiva extrema, sentindo essa dificuldade de confiar nas pessoas. Então, pelo histórico dela, ela tinha um esquema, e muito provavelmente, né, aqui, né, da desconfiança e do abuso, por conta do abuso que ela sofreu. Ela sentia que as pessoas não iam, né, validar a sua emoção, que as pessoas não iam ter uma compreensão, né, do que ela era importante, não se sentia valorizada, porque inclusive, vocês lembram que eu contei aqui? O marido deixa ela, porque o marido a atrai, e o filho ainda a culpa por ter sido deixada pelo pai, né? Então, é importante, quando ela traz todas essas sensações novas, né, de humor deprimido, raiva extrema, a gente fazer esse link dos traumas, dos eventos traumáticos, com o que a pessoa está sentindo na atualidade. Então, a preparação para o tratamento, ela vai começar com essa conceitualização,
E é importante também, para a preparação, você fornecer uma justificativa para poder utilizar a reescrita de imagens, né? Como que este tratamento funciona para ajudar as pessoas a mudar o significado das suas experiências de trauma na infância, reescrevendo o evento com um final diferente, para que aprendam a se sentir diferentes sobre si mesmos. O modelo que é utilizado é o que a gente viu lá no primeiro capítulo, é reescrita primeiro pelo terapeuta, depois pelo próprio paciente. E aqui eu não vou detalhar aqui como que é feito esse reprocessamento, porque ele entra numa série de detalhes no capítulo. Eles trazem alguns pontos importantes que a gente tem que ter atenção, né? Porque quando a gente está fazendo esse exercício, primeiro, é preciso que a gente construa, então, um ambiente ali muito seguro e que a gente tenha segurança enquanto terapeuta e dê essa segurança para o paciente se sentir pronto, se sentir seguro para poder trabalhar com a imagem principal. Então, a orientação que eles dão é de que seja feito um exercício inicial ali com uma reescrita, com uma memória que seja menos aversiva. Quando possível, essa memória desse piloto aqui, que eles falam que é essa memória desse exercício inicial, ela não deve estar relacionada ao trauma principal, para que não haja risco de ativar material traumático através de uma memória associada antes do paciente se sentir pronto. Então, o terapeuta ele tem que ficar atento a como o paciente está se sentindo antes de começar a fazer o exercício. A orientação é para escolher a memória que for a mais antiga, né? A primeira experiência do trauma, ou aquela que for a pior experiência traumática, a pior lembrança, né, que a pessoa tiver, ou aquela que for mais representativa do esquema. O mapa do trauma, ele funciona, então, como uma estrutura, é a base, né? É por onde começa, para o paciente e para o terapeuta compreenderem o impacto do trauma em muitas áreas da vida do paciente e o senso de si mesmo, né, dos seus esquemas, as suas estratégias de enfrentamento e as suas lutas atuais. Aqui em Dicas dos Terapeutas vem os pontos importantes com relação ao trabalho, né, de imagens aí com traumas. É que a conceitualização do caso, esse mapa, é a base para o trabalho de intervenção, que, como a gente viu, já é uma preparação para exercícios de intervenção, né, propriamente dito. O terapeuta, ele precisa estar sensível e muito atento à janela de tolerância do paciente, que a gente já viu também, não me lembro mais do capítulo, acho que é o capítulo 3, mas a gente tem uma aula que fala sobre a janela de tolerância. Voltem lá se vocês estiverem perdidos aqui. É recomendada que a reescrita ela seja, então, feita com a memória mais recente, né? Mais recente é que eu digo que é o do primeiro episódio, é a mais antiga, na verdade, tá? A memória mais dolorosa ou aquela que melhor representa o esquema. E durante o processamento, o terapeuta ele deve estar consciente do esquema que pode aparecer, o que e como fazer para atender a necessidade ali presente. Porque, gente, como eu falei, ele dá algumas orientações, ele aprofunda mais aqui em como que é o reprocessamento dessas memórias traumáticas, é que a gente sabe, né, que alguns pacientes vão ter modos pais punitivos, vozes, né, críticos, exigentes, muito fortes. E a gente tem que estar preparado para poder combater caso essas figuras apareçam na imagem. E pode ser que o paciente fique muito preso a isso, né? Muito preso a essa imagem. Então, a gente tem que saber muito bem como direcionar isso, não encerrar a imagem com esse pai falando por último. Então, ele chama atenção aí para alguns pontos que a gente tem que ter. Por isso que você tem que fazer esse mapeamento das necessidades que não foram atendidas para você saber o que fazer quando você estiver lá no exercício de intervenção na imagem, tá? Isso tudo é para ficar claro, fica claro para o terapeuta e para o paciente, para saber o que está por vir ali antes de fazer a intervenção, tá bem? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, compartilhem comigo lá no grupo do Telegram. Toda sugestão, todo comentário, toda dúvida é super bem-vindo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.